Comete algum crime o motorista que desobedece a ordem policial de parada? Se um policial manda o motorista parar o carro, moto, caminhão ou qualquer que seja, e esse desobedece, ele pratica algum crime? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão do STJ que, em recurso repetitivo, ou seja, deve ser aplicado pelo Poder Judiciário em casos semelhantes, determinou que essa conduta configura o crime de desobediência. O crime de desobediência ele está previsto no artigo 330 do Código Penal, que estabelece desobedecer a ordem legal de funcionário público. A pena é de detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Esse crime ele é de menor potencial ofensivo, aplicando dessa forma todos os institutos despenalizadores da Lei 9.099/95. Entenda-se, transação penal, suspensão condicional do processo e composição civil. É um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. A vítima deste crime, que é o que chamamos de sujeito passivo, primeiramente é o Estado e, de forma secundária, é o funcionário público que tem a ordem desobedecida, é o executor da ordem. A ação penal ela é pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público não precisa de nenhuma autorização da vítima para ofertar a sua denúncia. E no caso do motorista que não cumpre esta ordem de parada, como fica essa situação? A terceira seção da Corte Superior decidiu, em sede de recurso repetitivo, que esta conduta se configura na prática do crime de desobediência. A tese ela foi fixada pelo STJ no tema 1060 e foi a seguinte, abre aspas, a desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos no contexto de policiamento ostensivo por prevenção e repressão de crimes constitui conduta penalmente típica prevista no artigo 330 do Código Penal brasileiro. Uma discussão que sempre girou em torno deste tema foi a seguinte: como ficaria a situação desta pessoa com relação à não incriminação? Se eventualmente, na ordem de parada, os policiais encontrassem algo incriminador, como ficaria a situação dessa pessoa? Apenas lembrando que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. O STJ enfrentou também essa questão. O ministro relator Antônio Saldanha Palheiro explicou que o direito ao silêncio e o direito de não produzir prova contra si mesmo não são absolutos, razão pela qual eles não podem ser invocados para a prática de outros delitos. Não existem direitos absolutos, nem a vida o é. E o ministro afirmou, abre aspas, o entendimento segundo o qual o indivíduo, quando, no seu exercício de defesa, não teria a obrigação de se submeter à ordem legal oriunda de funcionário público, pode acarretar estímulo à impunidade e dificultar ou até mesmo impedir o exercício da atividade policial e, consequentemente, da segurança pública. Vamos entender o caso concreto que originou esse julgamento. Um motorista, ele parou em um posto de gasolina para abastecer o seu veículo. Após encher o tanque, ele foi embora sem pagar e foi abordado por viaturas da Polícia Militar e desobedeceu a ordem de parada dos agentes. Tentou fugir, mas ele perdeu o controle da direção e tombou o veículo. A defesa do homem alegou justamente a questão da não autoincriminação. Afirmou que se o homem obedecesse a ordem de parada, ele se incriminaria pelo crime anteriormente cometido, qual seja, o de sair do posto sem pagar pelo combustível. Sendo assim, o crime de desobediência seria subsidiário. O juízo de primeiro grau entendeu que houve sim a prática do crime de desobediência. A defesa deste homem apelou e o TJ do Estado de Santa Catarina reformou a decisão, entendendo que não houve a prática criminosa. O Ministério Público dessa vez recorreu e, em sede de recurso especial, o STJ confirmou a primeira decisão.
O ministro relator Palheiro citou diversos precedentes e deu provimento ao recurso especial. O ministro destacou ainda que, conforme apontado pelo Ministério Público, a possibilidade de prisão por outro delito não é suficiente para afastar a incidência da norma penal incriminadora, pois a garantia da não autoincriminação não pode suprimir a necessidade de proteção ao bem jurídico tutelado no crime de desobediência. Para quem tiver interesse em conferir, basta acessar os autos do recurso especial 1859933.